feliz tarde nos quer estender a cada de vocês que habitar dia mais, também junto conosco, em o famoso programa aqui, é Fé de Jesus. A primeiro dia, nós vai desarrollar tema de grande importância, devido que o tema aqui seguramente tem a ver com a salvação. Essa tarde, me cabeça, cada de vocês, me pedir, Senhor, que o trabalho que tenho guardado assim, para convencer a gente de vício de pecar. O trabalho aí, me cabeça, Senhor, a tarde, que está Deus só por assim. E pensei, no momento que me pedir, Senhor, para mim começar a oração, para convencer coração de a palavra que eu guardo expressar aqui, para ele compreender que urgência tem, para que a palavra que eu guardo expressar a verdade e que não por tomar a palavra aqui na sério. Um dia mais me quer estender bom menino e que a paz de Deus por um assento em cada de vocês no seu coração de tarde. E também reza para cada de vocês para a coisa de mais grande ao tarde. E também reza para o Senhor por iluminar cada de vocês sua mente de maneira que vocês compreender e estúdio aqui já ao tarde e que vocês podem aceitar também de seu coração. Lá que nós rezamos. Amante Jesus, a Bíblia tem altura no cielo. A primeiro dia, Senhor, que eu também modilante para nós agradecer a Jesus, a boa bondade, a boa misericórdia e a boa graça que tem para cada de nós. Senhor, à tarde, me também passa a trabalhar para o Espírito Santo. Usar-me de maneira nunca vai usar-me. E com a palavra de Ave Maria, por convencer coração da maneira que não pode compreender a urgência de a mensagem de verdade. Danke que você escuta nós, tá com cada oyente, bendicionar o mundo de uma maneira especial, mas você por queda comigo também, de uma maneira especial e qualquer que reza, me te roga pedir também que perdão me falta, me te pedir bem duche também, é poderoso nome de o único eu, Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, boa tarde. Me quero dizer cada de vocês que ora que daí meu irmão promessa aqui, irmão estudo aqui a realidade de lo que está sucedendo agora aqui. Que me diz para você que do que nós estamos estudando, que não está estudo sério, de como passou assim, a realidade de lo que coisa sucede agora aqui, você tem que compreender que cada de nós, sua salvação está em lugar. E ao tarde você vai mirar, olha que o ángel acaba de trazer espertamento para o mundo, que está conforme a palavra de Deus. Também de dois ángeles, você diz, ela cai, até a Babilônia cai. É que hace turnação, bebe de ebinha, de rábia, de sua fornicação. Que a hora que o ángel acaba esperta, e de dois ángeles também caída de Babilônia. E são coisas turnação bebe de ebinha, de rábia, de sua fornicação. Agora, me sabe algo para compreender que essa aqui é a realidade de lo que está sucedendo agora aqui dentro da pandemia. E pensei, nós também quebrar
e estudo de algo for de outro, para compreender o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Lá vamos lá, que eu também se nós a noite tem screen e para compreender lá, vou acompanhar me de Bíblia, que é um pouco de Revelação 14, nós assim 6 acaba, então nós vai que me tá começar 6 e me vai ter caminho com a ângulo de ela cai, Babilônia cai. Isso é um caso torna um bebê e bem de rápido de fornicação. Agora bom, Revelação 14, 6 baita, eu não estou estudando. É o último mensagem para o mundo que tem pandemia aqui não. Cadê a pandemia aqui? O Senhor está mandando a mensagem aqui. Agora aqui, para sacar nós fora da escuridão do mundo. Nenhuma outra maneira Deus não pode sacar nós. Porque nós estamos assim na leu. Estamos aí dentro de um mundo de gozo, de um mundo de nós minhas vidas. E Deus a permitir nós ir aqui não. Para Deus poder chamar nós fora da escuridão do mundo. Via de mensagem de 3 ángelos aqui. Vamos aqui de bisoutar. Depois que o primeiro ángel, Depois que o primeiro ángel anuncia o bom novo de salvação a habitante do mundo, esta tua tribo, língua e pueblo, e una de Deus que está dentro da igreja no mundo lo aceita. Ok. Ora que nós mira e dia que nós estuda acaba, caminho com o ángel bisa teme Deus e do glória. Passamos a hora de seu juízo a llega. E adorar é uma coisa terra, a mão e fuente na minha alma. Uau, tá 3 mensagens sumamente poderosos. E não somente que não está poderoso, mas a mensagem aqui é bom novo de evangelho, bom novo de salvação. Agora, também quebra não foi outro. E ora me cabe quebra não tem chiquito, só nós quebra não ter se mancava. Me também mostrava o que é ángel mira. É de 2 ângelos mesmo. É o primeiro ángel está anunciando o despertamento e é de 2 ângelos da bisa. Ela cai e a grande Babilônia cai. É só que se torna chão, bebe de vinho, de rabia, de fornicação. Ok, vamos lá para me quebrar a mensagem de primeiro ángel foi outro. O Cristo está e está que é da Deus. Ok, de a primeira mensagem não teme Deus e do glória. E quero mostrar-nos que biblicamente a Bíblia tem evidência que Jesus é Deus. Não se donava toda evidência que Jesus é Deus. Não se donava toda evidência que Jesus que é Tata uno. Não se donava toda evidência que Jesus é 100% ende, 100% Deus. Para Jesus, para abrir a guerra para mim cubo, para vencer pecar, me estará vestindo carne, Deus me estará vestindo carne. E ora Deus a vestindo carne, ela vence pecar dentro de mim cubo sua carne. Ela vai tentar menos coisas que nós, mas sem pecar. Isso é o que Deus está fazendo a nosso favor. Ela vence pecar dentro de carne. Coisa que amigo não pode fazer. Nós não podemos vencer pecador de lei. A lei está mostrando somente nas condições. Mas Jesus a vence pecar dentro de carne e ela sabe que a justiça foi lei. E a justiça que Jesus sabe que foi lei. E a justiça é. Ora nós aceitamos e nós que cano com ele, esta vista e nós justiça não é como se fora amigo mesmo a Bíblia é vida que é a Bíblia. Esta sempre nós gratuito, esta sempre nós por nada. Esse é o que a Bíblia que diz a nós importante. Que é prometer despertamento que é prometer ángel mensageiro não tá mostra, ele tem evidência. Não pode ganhar. Não se pode estar com a igreja botar aí. Não pode com a igreja balanta. Se a igreja também sabe que Jesus é um profeta, tem problema. Mas a Bíblia tem evidência que Jesus está Deus. Cita de 2. Tem juízo no cielo e o código de juízo está Deus su lei não. Esta saúde e moral. E Jesus mesmo é juiz. Ok, importante. É de 2 ponências. A Bíblia pensa que ela pensa nós
temer Deus e dar glória, para nós reconhecer Jesus como Deus. E dentro de dois mensagens, esta pessoa nós, passou exatamente, não está usando, não é, ela é que wisse para you. Esse é para nós compreender que Jesus mesmo também é. E para compreender a verdade que Jesus é, você tem que compreender que o visto de céu, o visto de Deus, tem código de lei. Agora, como passar? Me cabeça boa é tarde, que é a única maneira para você estar seguro que o visto de Deus da céu tem código de lei, tá? Ora, você estuda é santuário. De como, você vai relacionar mesmo com o visto que você tem na terra. É dia de Yom Kippur. Ora que é sumo sacerdote estava também em um lugar santíssimo de santuário na terra, para assim é dia de expiação. E Bíblia também diz nós, em um lugar santíssimo, tinha a arca de aliança. E Bíblia também diz nós, em a arca de aliança, tem que o 10 mandamentos, tem emana e tem que me de Aaron, Barry Aaron. Que me de para compreender bom a tarde que a evidência nós tem para sombra é santuário de terra, que a minha estava assim expressão, é sombra de santuário que tem no céu. E que o Bíblia diz no tempo de Daniel 8:4, que Jesus passa foi lugar santo, vai no lugar santíssimo. E quando há 8:44, Jesus a começar a trabalho de investigar a vida de pessoas que morreram. O investigador. E esse é o para nós compreender também que a amigo abo subida da o juízo de Deus na céu. Agora, um coisa que você quer remarcável, tá? Que o Bíblia te diz a nós que é santuário na terra, tá sumo de sumo que tem no céu. Isso significa que dentro do lugar santíssimo, dentro do céu, tem a arca de aliança. E Juan há a oportunidade de mirar. Dentro do book de Juan, dentro da arca, ela aprende a mirar dentro do céu. E ela há a oportunidade de mirar dentro do lugar santíssimo. Então ela mira a arca de aliança. Que é testemunho, que é dois piedras de testemunho. Isso significa que o juízo que toma lugar no céu, o juízo que toma lugar no céu, que é 10 mandamentos, está no céu, é código de juízo de Deus no céu. E que emana, que estava aqui bom, tem um santuário terrenal, está aí arriba também, que está representando a lei de saúde. E que é barra de Aaron, este é o evangelho, que Deus está junto, toda a nação com ele. Passa e não pode dobrar. Das três maneiras que está aí, me tem que ter separado. Homem como irmão, a tarde, para nos sostener o juízo de Deus dentro do céu, tem código de lei, vamos se conhecer e estudar o santuário. Se você não conhecer o estudo do santuário, você não pode compreender o que me está dizendo agora aqui. Pensei, o estudo do santuário é importante. Pensei, você tem que compreender que é ángel que desperta-nos e explica-nos também. Que tem um juízo em um lugar, não? Para ajudar, dor que não conhece o santuário. Então, é fácil para você. Então, tem um juízo em um lugar. Mas o código de juízo é 10 mandamentos. Que nós vida não, mas se vira conforme é 10 mandamentos. Mas é graça, solamente você está pecando com nós assim, e com nós confessar que Jesus, que nós somos sacerdote, é pecando e só esta carga não. E agora nós, minha irmã, nós compreender que a lei de saúde está na existência. Quando não pode graça como tu coisa. Pensei, é angra, é mensageiro tem, para explicar ainda que não conhece o santuário, que tem um juízo de todo lugar, que é 10 mandamentos, e a lei de saúde está na existência. E número 3, depois que te avisa,
Número 3. Deus te llama para adorar Jesus, riba é dia de adoração verdadeiro. Esta sábado. Depois é ángel da bisa e adora. Está chamando uma adoração. Então bisa e adorar é só que traz litera a wala man fontaine de água. E nós mira no estúdio que a adoração tá pertenece a Jesus. Pastor, tá Jesus a criar nós. Pastor, Jesus que está uno. Bíblia tá bisa nós. Dentro de Juan, que tá turcos a na existência todo de quem? Todo de Jesus. E ora Jesus a cria. Ela mara a criação dentro de 7 dias como corona de sua criação. E esta manda nós vai back no princípio. E esta manda nós vai back dentro dos 10 mandamentos. De Éxodo 28, 18, mostrando-nos a adoração verdadeira que é ángel da bisa nós para nós começar a aceitar. É sábado. Meu nome é tarde. Me quero saber, é 3 ponências não é? É passaporte, escutar-me bom. É passaporte para Shelo. Meu nome é sabe que se você não tem nada, me tem autoridade para me saber que você não tem nenhum passaporte para Shelo. Se você não tem, dengo mente que Jesus está Deus. E você pratica também como cristiano assim. Se você não tem, dengo mente que tem um vício de lugar. Como você tem conta com minha vida. Porque é 10 mandamentos. E a lei de saúde está um código de vício de Deus dentro do céu. Como eu tenho que cuidar da minha culpa. Porque minha culpa é do templo do Espírito Santo. Gostei? Então, é sábado, é dia verdadeiro de adoração. Me quero saber hoje tarde, é autoridade do céu, que não tem passaporte para o céu. É pessoa não, que aceitar, é 3 pontos não aqui, escutar-me bom, já está compra, é passaporte. Mesmo que você tem passaporte para ir a fora, assim é 3 pontos não aqui, tá passaporte para dentro do avião e baixá-lo. Meu nome é tarde, me devolve sábado trobe. Se você não tem, é 3 pontos não aqui, como passaporte para baixá-lo, você não pode baixá-lo. Irmã, não me sabe coisa. Tu, mas o que me está bisquitando sério. É estudo aqui, este não está vacilar, e aqui dentro não tem hueca. Essa é a realidade de salvação. Portanto, botava aqui para um ende de mais influência crescer. Portanto, botava aqui, portanto, o governador lo crescer, lo maquere. Portanto, lo banha, bom pastor bem crescer. Mas se não conhecer o plano de salvação, ele não pode crescer. Mas me quero saber hoje tarde que o Senhor está usando como um humilde a poner me dentro de casa aqui, sem por nenhum caminho, e a pôr uma lista para mim, como eu estava sentindo mal-estar, como eu será que eu consegrar pedir Senhor, minha saúde, e para que o Senhor me lugar, lanta estudia, e Deus tem sua misericórdia, a usa e coisa aí, para assim aí, a me por usar como instrumento só, para chamar. Então é tarde que apontava, meu irmão. Na reza pabo. É 3 pontos não aqui. Não tem um assento dentro do coração. Que comas? Galatia 1:8. Me quer saber algo. Escuchar-me bom. É 3 pontos não aqui. Despertamento de ángel. Se o pastor, se a igreja, sabe algo diferente, foi não o que Deus também bisa. Se você casar, se você unam, sabe algo, outro fez lo que Jesus que bisabo, tem 3 ponências não aqui. O que Jesus que bisa nós, ao tarde. Que tu bisa? Galatia 1:8. Galatia 1:8, botar em boa que tu bisa? Mas que nós,
of ángel fora do cielo lo a predicar na bolso evangelho contrário na é que nós a predicar na bolso. Guarunato. Pega também se nós. Se ángel mesmo vai fora do cielo, o conselho o Senhor tem aqui. Passou a mensagem aqui. Tá, é o último mensagem para o mundo em escuridão. Com a igreja de Deus. Mas se predica a mensagem aqui. Stop de com a mensagem. Não tem a ver com a mensagem de 3 anos predicando. Por isso, aqui dentro é poder do Espírito de Deus assim. É a única maneira que Deus vai usar. Para sacar fora da escuridão do mundo. Tem a mensagem de 3 anos. Agora, outro predicador está chamando Bini na fé de outra mensagem. Então, ora não bindi na igreja, você mira que ainda aqui, não compreende nada, não bem pessoa na hora puxar, não bem pessoa na hora arrancar, não bem pessoa na gosto de predicador, não bem é palavra. Por isso, não compreende na fé, dor de é palavra. De maneira me pobre sabe, Robert Hansen, e se te escuta, chama de um testemunho. Que mensagem aqui é segundo? Com a awete da igreja de Deus. A Bíblia diz nos, se um ángel vai fechar o sabe outra mensagem, com o que nós predicamos, o que está passando com ele? Esse é maldicionar. Esse é maldicionar. Porque me sabe é tarde, se o pastor me sabe outro coisa, se a igreja se chama outro coisa, de nome de Jesus, me vou dizer a palavra aqui, que esse é maldicionar. Para suplanta, não pode ganhar chelo, não pode ganhar passaporte, pero para abo, para abismo que é inimigo. Que começa? Depois de 2 ángeles. Depois é de 2 ángeles também. Depois é de 2 ángeles que mira uma manifestação grande. É caída de Babilônia. Ora que ángel promete a cabeça esperta nós e que nós escuta espertamento também de 2 ángeles. E essa que está dando uma explicação a trobe. O que está passando? Revelação 14, 8. O que está pensando? E outro ángel, de 2, a sigue pisando, ela cai. Até a Gran Babilônia a cai. É quase toda a nação bebe de ebia, de paixão, de sua imoralidade. Ok. Lá que não escuta, do tema de banda, diz para você, essa aqui está outra pessoa, não me escuta. Boa tarde. Boa tarde. É Robert Hansen. Robert. Bom menino, meu brother. Lá que nós escuta, o testemunho bem cortico, sim, hein? Há uma pessoa que tem mensagem de 3 ángeles, diz dona testemunho cortico. Sim, a mensagem aqui, tem mensagem que me deu, e tem na dor com ela andar e comando por o mundo. A mensagem aqui é uma mensagem de amor, uma mensagem que você botava, nada que passa com o pai, você botar tudo consciente. Você tem que acabar de escutar a mensagem aqui. Glória a Deus. Poderoso é mensagem de 3 ángeles. Para não entender, para não saber, para não escutar a mensagem aqui, nunca mais eu vou perceber de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Danke, Robert. Mas você danke para o testemunho, para a sombra botar exemplo de mensagem aí. Seguro. Ok, nós podemos atender a essa pessoa que tem na fé do de mensagem de 3 ángeles que nós temos aí na igreja de Cloudávila. Então, assim é importante, assim é impactante a mensagem da pela. Hoje também nós é de 2 ángeles também uma manifestação grande. Ela é caída de Babilônia. Então, volve a dizer, depois de Revelação 14, versículo 8, Romanos, escutame bom. Romanos, kibi. A mensagem de 3 ángeles está dentro de Revelação 14, 6 até 12. Está tudo a mensagem aí, não se quebrando foi outro. Romanos, tem uma intenção boa para a salvação. Para você saber Romanos de igreja. Para você explicar para outro ainda, não. Romanos, não tem mais mensagem. Que começa da vista?
Que está dizendo Revelação 14:8? Revelação 14:8. E Escucha outro bom. ángel, Outro também. É para mim, avisa espertamento, é de dois também. Que está dizendo? de dois, Sim? assim bisando, ela cai. Até a Gran Babilônia a cai. E são quase tur e nação bebe de ebinha, de paixão, de sua imoralidade. Bíblia está dizendo nós, o depois que é para mim, ángel, acaba de dar espertamento para o mundo, para toda nação, tribo, língua e povo, para o mundo é mensagem que está. Então, é hora aí, é de dois ángeles também, no mensageiro não está. Então, é de dois ángeles, ele mira uma caída de Babilônia. Então, não somente ele mira uma caída de Babilônia, mas ela mira que Babilônia estava junto, toda nação, com a pinha de rábia de sua fornicação. Kiko é ángel aqui quer mesmo. Vamos lá. E de dois ángeles a mira é caída de Babilônia e com esta junta toda nação com ebinha de rábia de sua fornicação. Esse aí está louco, é de dois ángeles mira. Ela mira uma caída de Babilônia e ela mira com Babilônia, está junta toda nação com pinha de rábia de sua fornicação. Banquibra, lo que é de dois ángeles mira. Importante. Kiko significa Babilônia e for de onde a palavra é abini. 1, 2. E com Babilônia está junta toda nação com binha de rábia de sua fornicação. Importante. É importante ao estar para mim cubo. Por isso que significa Babilônia. Então, com Babilônia, está junta toda nação com a binha de rábia de sua fornicação. Vamos aqui, Bíblia da Bisa. Babilônia abini for de a palavra Babel. Babel está passado, presente e futuro. Esta vez nós, com a palavra Babilônia, abim for de a palavra Babel. E que para mim que passava tarde, que o Bíblia está passado, presente e Bíblia está futuro. A Bíblia está passado, história. Bíblia está presente, está atualidade. E Bíblia está futuro, profecia. Se você não conhece a história, você tem um problema. Se você não conhece o presente, você tem um problema. E por mestre, conhece profecia. E é book que nós estudamos. Book de Revelação. E book de Daniel, é book de profecia. Importante, Romano. Que mais? No passado, a história bíblica está contando que depois do dilúvio de água, Deus atrás uma aliança com gente que nunca mais Deus lo larga dilúvio de água para arriba no nosso mundo. Ok. E também conta-nos a história de Babel. Ora que Deus a destruir ora que Deus ora que Deus avisa que nunca mais também larga o mundo vai destruir para dilúvio de água. Ok? Se nós está correndo na nuvem. Então, o que passa? Deus dá uma aliança com nós. Deus apone dentro da nuvem na sua região. Para assim, cada vez que mira água cai, não recordar a aliança que Deus faz com nós. Que Deus nunca mais trabalha o mundo vai destruir para meio de água. Isso é uma história bíblica. O que mais? Gênesis 9, 12. Lá com a Bíblia te expliquei. E Deus avisa, essa aqui é señal de aliança que será entre mim e vosso, e tu ser vivo que está junto com vosso, para tua geração que está sigue. Me está pone, me regenbou, den Núbia, e essa aqui é señal de uma aliança entre mim e terra. E lo sucede que ora me laga Núbia passa over de terra, e regenboog lo forward mira den Núbia. Ok, Wak. Ora que o dilúvio acaba de passar, Deus atrai uma aliança com ele depois do dilúvio. Deus diz que não mira. Me também põe, me também faz uma aliança com você. Que nunca mais me também larga o mundo vai destruir para meio do dilúvio de água.
E Deus avisa nan, como está uma aliança com você, me está pondo dentro que tem a nuvem um regenboog. Que ora você mira a água está spat, a água também cai, me está sabe o regenboog aí para você cortar minha aliança. Que nunca mais me está vai lá aqui com dilúvio de água destruir o mundo. Agora me pergunta a boa. Ora Deus sua palavra não está assim Deus sua palavra tá. Irmão, te água. Ora que água também cai para o meio como sabe. Porque o Deus tá Deus. O Deus não me cubo. O como está feio você ainda me sabe também amanhã não depende nada. E você gente não. Assim não está. Pero ora Deus diz coisa, irmão. Deus está cambiando, irmão. Mas Deus sua palavra e não está cambiando para nenhuma igreja e nenhum pastor. O Deus está cambiando. E pensei, irmão, a pessoa humana, 93% de gente está canal traindo. Trai pastor, não está. Não tem na Bíblia nada. So, nós estamos para dominar para pastor, não. Tiene ora mira pastor, não está medo. Até pastor aí. O Paquico. Paquico ainda me tem medo, ainda me cocone. Tá um título aí tem. Então, é coisa que está contaminando inteiro o mundo. Tanto o mundo cristiano e o mundo de gente não tem mundo. Não vai um pastor e eu estou na espanta. Ei, que tal, pastor. Hã? Eu até ora qual pastor que estava. Não tem que pastor de igreja de Deus. Ou que pastor que está ganhando. Não tem que pastor que está dormindo com muito. Não tem que nada. Assim não tem nome. Pastor traz espanta. Irmão, eu tenho espanta assim. E não espanta pouco. Eu tenho que ter respeito para Deus. Não gente. Se você tem medo de gente, não pode fazer o que a gente pensa. Então, esse aí não pensa que dá. Pero a Bíblia pensa não sei que não. Que Deus apõe regenboog de nuvem para ainda depois do dilúvio. Sabe que Deus faz uma aliança com não. Que nunca mais me também larga dilúvio de água llena o mundo. Então, água tem água. Nós estamos mirando regenboog. E científico, quando pensa, não, está color, está aqui. Não está dando uma explicação. Mas eu digo, não está estudando a Bíblia. Deus está pensando, nós água. Ora, a água também queremos ver o preto, regenboog está ali bonita. Tudo pensa, está bonita, não. Pero ora, nós estudamos a Bíblia. Nós estamos mirando que Deus faz uma aliança com nós também. Que Deus não vai destruir o mundo de luz de água. Nós podemos ter uma inundação de água. E por vários lugares não vai comer. Pero não universalmente, maneira a suceder de tempo de Noé. Ok? E a Bíblia também diz, o Gênesis 9, 10, 12, 17. Que como? Que Deus está uma aliança com nós. O aqui está seu. E lo me corda riba mi aliança que tem entre ami e bosso, e tu ser vivo com tur carne, e nunca mais a água não vira dilúvio para destruir tur carne. Mas mira, a aliança que Deus faz conosco. Que como? Ora que o regenboog está dentro da nuvem, lo me mira essa aqui. Ok, ora que o regenboog, a Bíblia também diz, ora que o regenboog está dentro da nuvem, nós estamos mirando. Que como? Para recordar a aliança eterna entre Deus e tu ser vivo de tua carne que tem ribateira. Para recordar uma aliança eterna. A aliança que Deus faz é uma aliança eterna. E não está cambia. E deixa que queda ideia não para sempre. Deus não está falha. Deus sua palavra está se amendo, irmão. Que como? E Deus avisa Noé. Essa aqui é sinal de aliança que me estabelecer entre ami e tua carne que tem ribateira. Mas mira, essa é a aliança que Deus faz. Ele diz, não, essa é a aliança que está assim com tua carne. Com tua ser, com a mim, como também. Ora, mira, a outra vez, Deus também sabe entender. Que talvez não tem um dilúvio de água. Água pode ir na casa ainda assim, mas tu não vai morrer de maneira tempo de Noé, com água a mata tu rende. Solamente 8 ainda só escapa da arca.
Botei. Pero waka or, escucha bom. Queda on, queda conectar. Que tá bisa? De quando Deus destruir o mundo por meio de água de dilúvio. É importante também para mostrar de como Deus fazia. E a verdade você mira, para que Deus fazia? De como? Gênesis 6, versículo 5 até 7. E ora a Senhora mira com maldade de gente, estava da grande ribateira. Bebe também que o Senhor mira com maldade de gente, estava da grande dentro tempo de Noé. Me que um travo de tempo que eu. Tu renta que oração, oração. Oração? Irmão, é mundo que está mal corrompido. Nós também, pouco tem que beber de pensar, está de pensamento malo só. Rende a baileu lá que Deus não sabe como beber, irmão. E me dá boa bebê sabe, Deus não está bem. Não está bem final. Deus não está bem aqui dentro. Para volver com Deus, vamos para subir para a trape, também para de outro banho. Que me vai, não tem que fazer? Não, também está casa. Crunchy. Então, me pare. Assim que papo, que me tenta brincar. Ah, me pare, não. Ah, está suportável, porque Deus pode suportar. Ah, não está para um hospital. Qual custa 200 milhões? E quanto sabe 600 milhões? Não ainda não sabe. Quem é conhecendo? Minta bom que sabe. Deus sabe. Você quer Deus está bem bem? Você quer Deus? Mas está bem bem. Deporte, não? Está coco da ajuda a obra. Está por um 100. Para ter fel. Aí é na Bárbara. Você quer Deus está bem bem? De imenso costanho, Deus está seguindo esse costanho. A mim também sabe, Deus está bem back. Ao que Deus pensa intervir, bem back é um câmbio também. Deus não está tu mesmo. Mas dentro aí é céu, irmão. Dentro tempo de novo, minhas coisas. E sangue diz, por ser não é sanidade. Até ver a batalha, e a hierba. Não entra worry. Sabe como? Você não está tapa. Maldade. Ela está cortando muito, trai um palo, se está comendo 2 pilas de marihuana para comer. Essa aí está bem, polícia está bem, puta pior no dia. Pero contendo que está passando para bom para ir já. Irmão, Deus, não me pensava, Deus está rabia. De maldade, está só subir. E na lá tua igreja, tem gente não deprimir boi não. Ela não sigue gente. Demoniar não, bisa não tem, não deve ser a lei. Não deve ser como tu co. Tem grupo de não tem uma Porsche. E Deus está bem back. Bisa me Deus está bem back dentro aí. Caminha tem uma lei que tem o isso de Deus a cielo. Assim ainda com os robês. Toma sempre de Deus que está parecendo a Deus. Enriquecer bom, Deus precisa bem back dentro aí. Bisa meu irmão, de um roupa castan, padrasta não está México muito não. Irmão, Deus não está bem back. Tem imenso coisa. Tem tempo de Noé, igual que Bíblia está bisa. Então, a está pior. Pero tu reina está loma de muralha. A você tem Deus, a você está Deus. Não precisa pedir perdão. Tanto em de igreja, como em de mundo. Tanto cristiano, como em de mundo. Para manipulação. Tem título de quando pastor. Para underdruk. Para abusar. O Espírito de Deus não tem. Irmão, não me pensava uma coisa. Você quer que Deus está bem back? Se Deus vem back, está para seguir para destruição. Que capaz de tempo não é? E ora a senhora mira com maldade de gente, estava da grande ribateira. Tem tempo mesmo. Tanto ano passar.
A doer, Senhor, que bisa? E que tua intenção de e pensamento não de seu coração estava continuamente maldade só e a doer, Senhor, que ela trazendo ribatera e estava triste dentro do seu coração. Bisa-me a hora aqui, que não está doer, Senhor. Bisa-me a hora aqui que o Senhor não está triste dentro do seu coração. Bisa-me. Um carnaval acabei passando tanto porqueria. Irmão, porqueria, irmão. Pouco grupo. É bonita porque não sono. Irmão, lá, ora a dan ko eva peca não. Você que não assim? Não há vergonha se não está sono. Não corre com palo de figo, blade de figo, para não tapa não sono. Só não tem vergonha se Bíblia diz. Pero depois de 2 3 dias é blade na vida biu. Deus precisa matar um lanche para por onde picar e pistinang cuero de lanche para tapa não sono. Só não tem vergonha. Agora me pensa porque gente vergonha, irmão. Gente tá palouco, irmão. A mim sim, não te bem sinta nhe. Não, porque o predicador te bem especial para você gostar, não, irmão. Deus tem misericórdia. Deus está rabiando. Sabe, Deus está rabiando, irmão. Portanto, tem ação com imensa assim. Para pôr portar que Deus está na rabia. Pero me está consciente. Me está pedindo perdão. Não sou quê? Não tem perdão. Não, mas Deus, pô, que dia Deus está aqui, te coque. Nós quer porque Deus para nós que Jorge tem picar. Sei nós quer. Pero Bíblia também você não tem tempo aí. Rende seu coração estava continuamente em sua mente. Maldade só. Continuamente maldade só. E a Bíblia diz que tu é o Senhor que ele atraindo, ribateira e estava triste. Mas Deus, Deus que cria nós. Para a ação não botar Deus triste. Mas a boa tarde, não me dá para um homem que está tirando um traco, me dá para de maldade, não, de para grande escala. Um homem que está ganhando 40 e pico mil por para a luna. Bota underdruk. Pouco gente pobre. Dona tique placa de onde estão. Irmão, abuso. Tem que ser para tudo, irmão. Se anda nada para ti. Então você não quer para Deus bem back, coi? Você não quer? Depois Deus tem que dizer que suportamos. Para nós. Em tempo de novo, tu é Deus, irmão. Mas para que você pensa? Stop de pensar back no mundo. É só saber se você mira coisa que suceder. E se você encara na lária. Então me pergunta, tá? Quanto de nós se carta na lária? Tem de nós países nos cara na lária de vergonha. Você tem corrupção na grande escala. E agora me está reta político não é. Se lá um pueblo está morrer. Então toma decisão não que está com minha comunidade aqui. Que está com minha. Você está avisando que vai não? Que vai avisar? Ok. Bom? Que para nós compreender. Com Deus também reconciliar. Então, me quebra a botar e pensa, o que para Deus vir daqui aqui? O que tu faz depois? E Senhor avisa, não me destruindo, como me cria, fora de riba superfície de terra. Deus, tem tempo aí, e quer destruindo. Me que apontar tem tempo que eu vou. Tem tempo que eu vou. Segundo Deus será bem, nós está legalizar
coisa que está mal. É malo a vida bom, é bom a vida mal. Eu vou triste, você não sabe? Cristo. Com gente para a vida assim aqui. Então Deus se me destruindo. É tempo. Que mais? Gente com minha creia. For dizer para a superfície de terra. Tanto gente como bestia, e tudo lo que te lastra, e para na de cielo, para sobre te dormir, tu me atrás. Mira, tu é Deus. Agora, pensa lógica. Mas da tua vida, chega pior. Como te quer Deus? Deus te gosta. Está vendo aqui. Mas que Deus está riendo com nós. Corba, me sabe nós. Se me envolve também dentro do coisa. Se eu digo que cristão, que não está se chamando. Botei. Que me aduel Deus. Pero ora que Deus acaba de destruir tudo coisa. E que não é que sua família na sala e que não pode vir a opi. Deus faz uma aliança com nós. Pero gente que nunca entende, a ver assim, algo, escuta bom. O que Deus faz depois com gente que quer fazer na mesma vontade e traz torrent? Pergunta para nós, Deus faz uma aliança com nós. Deus atrai rei bom, porque rei bom dentro de nós, para não saber o bem aqui, Deus não te belaga dilúvio de água destruir o mundo. Pero gente, o sempre está quieto com maldade só. E ainda decidir que agora não tem que um torrent. É bem que ora Deus te belaga água cai, Deus te traz uma aliança com o pero você assim o que o que a trobe. Então não vai ter um torrent. Para assim aí, é bem que ora Deus, mira como na reta Deus, ora Deus laga água cai bem que não tem torrent. Ora Deus laga água cai bem que não se esconde dentro do torrent, não está morrendo. Mas que ainda não, o que está passando? Gênesis 5, 9. Então o Senhor abapa mira estat e a torrent que é uma de gente atrás. A Bíblia está dizendo que o Senhor abapa. Meu irmão, não precisa você um coisa. Romana, ora Senhor barra. Nós temos problema grande, meu irmão. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que o Senhor é Tata e o Espírito Santo. Tem Deus barra. E que nasce? E o Senhor avisa, mira, nanta pueblo e não turtem o mesmo idioma. É tempo aí. Tá idioma só. Idioma. Tá tem. No mundo aqui. Senhor de mira. Não tudo para o mesmo idioma. Não tem que ser. E essa aqui não a começar assim. E agora nada que não propõe para assim lo nota impossível para nada. Mira que Senhor de. Ora gente de maldade, não? Que dou. Bíblia está dizendo nós. Que o Senhor de. Ora gente. Agora nada que não propõe para assim, lo nota impossível para não. Mesmo que ora a Bíblia está dizendo, não. Unidade de força é positivismo. Ora unidade também única malo que dá. Então que Deus está Senhor. Bang laga nos. Mamira, é deidade. Bang laga nos. Jesus está tendo, Espírito Santo tem. É tata de pero tem divino persona. Jesus está tendo, Jesus mira coisa que passa não. É mesmo Jesus tá mira água. É sana conosco dentro da pandemia. É sabe que tenta se oração. É sabe coisa. Olha aquilo que Deus usa. Pero tem um motivo de coisa lá é cobai. Você sabe como? Hope ai, Deus tem que suportar-nos. Hope ai, Deus precisa estar por sua cara. Para mirar a maldade que nos escondi.
Diretor de lugar não. Abusar de entrador não. Diretor Antônio de Pacus. Agora Pacus não será. Assim maldade com o entrador não. Roupe maldade com mim. Não stop you. Pai na quem dizer polícia quando maldade. Não é cabelo louco. Tá dentro com ele, não sabe que não tá. Com ele em casa, na casa. Então não tem um. Pai na quem dizer quando maldade. Tu ele era humano. Então Deus se dá com ele. Para mais que muito sumama. Tu irmão pai cara. Para dormir que muito. Força muito. Nada. Irmão ainda vira paloco, irmão. Foi a ordem de estar, irmão. Então vou te reconhecer. Se você reconhecer, irmão, pronto, eu vou mirar que também passa. E pronto, me calma, mira. Uau, Deus também casga inteiro mundo aqui. Solamente só não sei que se eu de Deus também escapa. Inteiro mundo ele bem assustar. Não se quer que nós laga Deus é todo mundo para quentes. O que a Bíblia te diz? Bang laga nos bahabay ayanang e confundir ng idioma para não compreender outro su idioma. Deus vai, Deus cambia ng brua ng idioma. Onde pede samenta, manda piada, onde pede que na brua completamente tutu. O a coisa com o Senhor te diz. Assim o Senhor aplama ng for de einang riba superfície de terra. E não a stop de tra estat. Pensei su nome estava Babel. Para sobra e não Senhor a confundir o idioma de terra. E não na torno de Babel, Senhor a confundir o idioma de terra. E não como abim idioma. Tá pensei nós tem idioma. Abrir? Diferente idioma. Tem uma maneira de escolher em mim aqui. Ninguém falou escolher em mim aqui. Hã? Anto para boçar. Anto ela plama não. Só dá para é torno. Anto é torno aí. Não tá aí. É torno de Babel. For de Einanan, Babilônia, em nome de Babilônia. Confusão. Babilônia que me confusão. Panguaque. Sorry. E for de einang Senhor aplama ng riba superfície de terra. Sim. Senhor a confundir ng idioma de terra. Ok. Vamos aqui depois depois. O nome Babilônia abini for de o nome Babel. Que significa confusão. Que mende o nome Babilônia. Também for de o nome Babel. Que significa confusão. Que começa? Babel, que significa confusão. Pensei, Bíblia da chama e torno que não quer atrair e torno de Babel. Não é verdade? Não estou agora, é torno de Babel. O wak, que Deus quer mesmo conosco? Como é anglo mira que de Babilônia. Agora nós vai ver na palavra de anglo. Mas agora nós sabe que Babilônia é confusão. Para wak. Ora Deus bisa A e ainda bisa B, essa que significa Babel, Babilônia, esta confusão. Sim? Agora, em tempo presente, tudo o que está confusão, a Bíblia da chama Babilônia. E de dois anos a mira Babilônia acai, esta confusão acai. Bíblia te bisa nós que tudo o que awe, ora Bíblia bisa Babilônia, mas dentro da Bíblia bisa mistério. Babilônia, que é confusão. Igreja mama e sujunan. E nada de referir que tudo agora já é confusão. Esse aí que é mesmo. Aqui não é ângulo da mira cair de confusão. Ela mira confusão a cai. Que é ângulo da mira? Vamos lá. Agora tem presente, não parece que acaba? Lo que é ando que men tá com confusão tá cai for de gente su mente.
para poner a verdade no seu lugar. Glória a Deus. Wak e angels que chame bom a mira que tem gente não a responder riba e três ponentes não de prome angel. Que não a começar a compreender que Jesus está Deus verdade. Que nós estamos guardando a lei de Deus verdade. Nós precisamos guardar a lei de saúde e nós precisamos guardar o sábado. Wak e angel também com confusão tá cai na sua mente para poner verdade no seu lugar. Wak tem dois caminhos que o Bíblia está de confusão de Babilônia. Caminho que a Bíblia Babilônia cai. Não está na Revolução 14 aqui, versículo quanto está? Não, 8. Ela cai Babilônia cai. Pero na Revolução 18 e também mira que Babilônia também cai mundialmente. Babilônia também cai. Pero isso aí não se vem depois. Pero aqui não. Ela mira, a mira com confusão. A cai foi cabeça de gente. A Robert está dando testemunho. Pero Robert tem confusão na sua mente. Me toca amigo tem campanha. Amigo pastor, amigo vai bicho na casa. Vai evitar. Um botão também. Ela vem com sua casada. Depois Robert vai sentar. Que vem, olha Robert vem. Ela quita a mentira para poner verdade no seu lugar. Me pergunta talvez tarde. Tá abo e angela mira. Coisa que eu sabe é o de Deus. Tá escuta sua voz. Romano. Me tem mais de 5 anos para predicar a mensagem de 3 anos. Nunca não se quer de embaixo. Então, agora não se vai na Curaspec. Advanced School. Então, agora não se começar. E por meio de slow, me suate aqui, digo, não sei nem. E bem que se vai coiar, homem, também. Se querem ajudar-me, não sabe, também, irmão, ajudar-me, não. Poderoso. Chiquito que se tem. E bem que se me mira. Mira, tranquilo. Agora não se acaba. Quando não se passa? 8. Não. 12. Se passa 12 almas. Assim de irmão. Depois você vai maripom pum. Depois você vai marrit pleno. Depois você vai brilhão pleno. Depois, irmão, e mensagem aqui nunca está vai de embaixo. Pero me pergunta tá. Bíblia está dizendo nós. E o de Deus está escuta sua voz. Me que apontar o tarde. Bota onde Yunam. Bota escuta Deus sua voz. Mira, é a única maneira que Deus pode chamar-nos. Outra maneira, bota ter na campanha, ainda bem tu forçado, depois o irmão vai desposando. Gente, abrir para louco, irmão. Vamos ter que mais, para bom mira. Posso não somente vir na Babilônia cair, mas ela mira quando uma turnação que é bem de rápida de fornicação. Vamos que te visa. Deus quer trazer uma aliança conosco, awe, dor de mensagem de promê angel, pero gente quer confundir a palavra de Deus. Mas mira, quer ter uma aliança conosco. Mesmo que ele tenha uma aliança que é na despedida do dilúvio, é que tem uma aliança com o amigo Cubo. E a aliança aí está um passaporte para o céu. Que tu diz? E promê angel de teme Deus e donar glória, está respeitar Jesus como Deus. Ah, este é que é conosco, que para nós compreender que Jesus é Deus. Que está passando aí? Pero gente está dizendo, Jesus é um profeta. Gente está pondo roupa e outra coisa no lugar de Jesus, ou igual que Jesus. Tudo isso aqui não está confusão, está Bíblia. Tudo está Bíblia. Botem que lá não cai para pôr Jesus no momento como Deus. Mas mira quanto igreja tem completamente com os rubês. Que comas? E promê angel de, para sobre a hora de juízo a chega.
esta com Jesus mesta e wes e com sua lei nanta e código de seu juízo, lei saúde e lei moral. Que é tabisa? Gente tabisa, dor com gente não tá reconhecer Jesus como Deus e não porta wes tampouco. Sim, que mais? Com a lei tá clavada. Ele não. Lei não está clavada na cruz. Sim. E com a boa de graça nos mesteruar da lei. Com nós tá bom de graça. No mesteruar da lei. Sim. Com lei está para judeu. Sim. Gradeci come turcos. Tudo o que Deus a criar está para comer. Ba mira que não quebrou nós. Ba mira confusão. Deus tá bisão com, diabo tá bisão com. Esse tá confusão, tá babel. Tá confusão, é coisa é angla, mira, quando ainda quita com o fundamento para a verdade. Que comas? Esta não está papo contra Deus, a lei não. Essa aqui está confusão. Baba. Amém. E para mim, angel de e adorar é um com atrás, cielo e terra, água, la mão e fontaine de água não. Bíblia está confirmar que Deus a criar. É de 7 dias como... É de 7 dias como um dia de adoração. Esta sábado, dentro da lei de 10 mandamentos e de 4 mandamentos, também nos recordar esse sábado. Então que é assim? Nota, para nós não quebrar esse sábado, dor de raça e nos mesmos vontade, pero é bem aqui, não rende, pero Satanás mesmo usa seu instrumento para cambiar esse sábado de Senhor, para adoração de dia domingo. Assim é, hanha roupa, pero roupa ainda tem confusão. Baba. Ok, meu irmão, escuta. Irmão, escuta, bom. Irmão, hora que angla mira, que angla bisa irmão, é muito terapia. Irmão, não se resta. Tem pessoa que está agora aqui está completamente boa de poder do diabo. Se você não virar, o diabo está matando. Você está completamente demoniado. Não pode papel hoje. Eu sei de uma pessoa que está demoniada. Então, me deve saber uma coisa. Se você sabe tá. Se você não virar, você vai queimar muito com o diabo. E guerra aqui está forte. Pero nunca vou pegar Jesus. Me não sabe quem botar. Me não conhece. Pero Deus avisa-me. Tem revelação aqui. Que você beija o tabaco. Pero você rabia. Você escoma de rabia. Você o diabo está riba bom. Você cheio de espírito impuro. Você tem um tempo de morrer babo. Pero Deus quer livrar. Se você está, Deus te vai livrar. A tarde, e ángel, ela mira cair de Babilônia. Ela cai, e a Babilônia cai. Escutei. Segunda, que me disse hoje? E Bíblia está dizendo, está uma turnação, que é binha de rabia de sua fornicação. Você sabe que é binha e rabia de sua fornicação? Ora, a Bíblia pisa binha da ciência doutrina. Escuta-me bom. Então, vai para vou entregar. Você tem problema com Jesus. Binha. Você que binha tá? É ciência doutrina.
Então, é também assim aqui, que Babilônia a unta torna com a doutrina. Então, a doutrina está sua rabia. Você de conta rabia? Você é rabia de Jesus. É rabia de sábado. É rabia de amo que tu vai sábado. Pensei, mas sim tem influência hoje. E lo que cu Babilônia, inimigo assim tá, unta tornação que já domingo. Toda igreja tem já domingo. Ciência de igual já domingo. Toda confusão. É coisa e diabo que me bisa. Se ela influenciava, me não para mirar. Pero Deus avisa-me que eu tenho que entregar. Toda igreja tem a doutrina de guardar o domingo. É pinha. Que está confusão. Da não se deixa. Amante Jesus, aventar Senhor, a luta está pisar, para só encontrar um completamente demoniado. Me está pedindo ao Senhor, para quebrar isso aqui, quebrar o coração aí. E em nome de Jesus, repreender o Senhor, repreender de bom nome, Senhor, para quebrar a influência malo que está dominando aqui. Amém. Jesus só brinca. Não estou agora com hora, ué. Não tem que te bisa. Sobre do cabo. Também nós me recorda que ele dois ângelos avisa-nos que Babilônia está junto a turnação que é vinha de sua fornicação. Mira, que fornicação que a igreja lá, igreja mama, catolicismo, igreja mama eta. E que fornicação que toda a igreja tem algo com nós. Que coisa tem com nós? Já domingo. Tur é ponência na Babilônia da doutrina. Esta é vinha que está caindo a turnação. Turnação tem. Toda a igreja pentecostal, método de todo o domingo. Aí uma mira toda aqui riba para o Facebook. Não tá papi. Você anda confusão. Guarda, mano. Se na antes de 44, nós começamos a predicar assim que Jesus lá brincava. Você de controle entende? Você é problema tá? Não tá solamente tende. Não só é abseta, tende também. So a Bíblia diz assim que o evangelho de Deus vai predicar na tua nação para testemunho. Para testemunho. Então o fim não chega. Irmão, a história que você escuta aqui, é um testemunho que passa logo. Tá bom, mas você está botando abseta. A missa que está abseta, que trata de viver com Deus. Que começa? E dia domingo proclamar para a gente como dia de sossego e adoração da Ebinha. Esta doutrina de toda a igreja que está em Babilônia, Babel, confusão. Mire, toda confusão. Vim para gritar. Agora não quer essa para passar que não foi pandemia. Não quer essa passar que não foi pandemia. Confusão. Tá bostando falta que custa que vai assim aqui. Que ainda não weekend. Você que cambia de um sábado, para mim do você quer essa. Então o diabo teve que não trampar. Você agora passa ele já domingo mesmo. Passa ele chama a guerra de Armagedon para Jesus em força de salir. Fora da Santíssimo, bem a pão na terra, bem cabe coisa aqui. Isso você então tem predicador, você para estável. Está sleng e pisa ainda não. Saludo para meu irmão Chicho. Chega tempo para nós dizer coisa aqui e claro. Que começa?
Revelação 17:1. Sim. E onde é 7 anos lang kutaba ting é 7 komchi nang abim papel kumi. Bisando bing akinang. Sim. E lo me mostrava o vício de a gran prostituta que está sentada arriba hopi awan. Va mira, ahora te volvemos nós de uma revelação de Juan. Com a prostituta se taribo opi awanan. Então, esta pessoa não se quer que awanan tá. Vai que trobe. E ela bisami e awan nang kubo amira caminda e prostituta está sentada. Tá quem? Ta pueblo nang e multitud nang e nação nang e lenga. Assim não tanto gente tem confusão. Assim não tanto gente tem confusão. Já deixa eu ali. Então, junto com ele tem conte e de aminação. Você quer andar? Papiamento de lenga, recebimento, conformamento, nenhum tá bíblico. E dia tem conte de humano, é moeda de malabir, tem conte de humano. E de abominação de que me? De ciência. Tudo é coisa bautismo na chique, recebimento, conformamento. Romano, nenhum tá escrito em Bíblia. Papiamento de lenga, dá bom, nenhum tá escrito em Bíblia. O rapto que tá escrito. Toma sangue, não pode botar nenhum tá escrito. Reza para morrer de como? Posso, hora que a igreja tem confusão, não tem espírito de erro. Então está seguindo assim, mas não conserta Deus. O humano vai escutar, nota Deus. Que começa? Revelação 17:4. Uma coisa de seque. E a mulher estava vestida. Esta é a igreja, muita igreja, sim? E a mulher estava vestida púrpura, escarlate. Mas mira, esta música coisa está vestida. Na turna. Então, na Revolução de Deus, está vestido com sol e luna. Porque é mulher não de Deus, não está natural. É mulher não aqui. Caminho tem confusão, não está turna. Que começa? E tornar com ouro, pedra preciosa e perla. E dentro sua mão estava uma copa de ouro e de abominação. Dentro sua mão tem uma copa de ouro e de abominação. Recebimento, pagamento de denga, tudo é quando a igreja está assim. Durante a confusão, não sei agora o bem também. É quando não está usando, é tudo na minha mão. Então, o que está visto aqui? Escuta bom, siga. E de coisa impuro de sua imoralidade. Sim, então o que está visto aí? E na sua frente estava nome escrito, mistério. Mistério. O que está visto? É Gran Babilônia. É grande Babilônia. Babilônia é grande. Igreja é grande. Tudo é que respeite. Antes de não. É quando aqui, hein? Que começa? Mama de prostituta. Mama de prostituta. Não. Igreja mama com o senhor. Não. De? E de abominação de terra. Abominação de terra. Que abominação de terra? Malciança. Abominação não está. Vai comer, eu te E mama Babilônia tá mama de moena esta igreja. Mama. E igreja não you Bíblia também essa cultura de Babilônia. Confusão. Dor de adoração falso de Jadomim. Turta Babilônia, tudo confusão. Pero tem esperança. Tem esperança. Glória a Deus. Ángel da visa. Sim? Ela cai, e Gran Babilônia a cai. Essa que significa que tudo é verdadeiro e união de Deus. Lo sale fora de Babilônia e com o pensamento robês, lo sale fora na mente. Tá bom? Hoje eu estava a rebeliar. Eu estava a rebeliar hoje. Pero donde oração começa, vou ter paz. Pero eu tenho que aceitar. Se bom tá bom, beijo. Tá bem, isso é bom. Sabe bom. Eu não saco quem me dá papia. Se eu tenho uma igreja, se eu tenho roupa ele dominar, pero eu tenho influência. Pois eu tenho 7 espíritos em puro babo. E eu tenho entregar. Que comas? E um verdadeiro de Deus lo sale fora de Babilônia
e único Deus o pueblo. Com é Deus o povo tá. Hebreu não 4:9. Que tá pensando? Pensei, então, a queda sossego de sábado para o pueblo de Deus. Botem que o sale foi de condicionam e dentro do povo de Deus. Até agora sábado. So, a ideia não está assim, que Jesus tá Deus. So, a ideia não está assim, que tem leito, juízo tomando lugar e que o Deus mantém tal existência e lei saúde também. Emana. É o único igreja, um tem. Sou membro não pode canar rubes. Sou pastor não porta falso. Pero sua ciência tá verdadeiro. Me pergunta tá. Cabo e ang na mira com confusão a cair para pôr a verdade. Meu número é 528-0768. Bueno que para não é nessa. É me. Papel comida em privado. Para banhar ajudança, irmão. Irmão, outra maneira de ter um problema. Que começa? Deus que desperta-nos ao Hebreu 4:9. Assim, já? Rápido. Maneira minha hora de mi fúria, na lo nodrenta de mi sossego. Tene cuidado, humano. Tenha cuidado, sim? Para não ter nenhum de vosso coração Um coração malvado, e incrédulo, incrédulo, dor de alejar fora de Deus vivo. do dela que foi Deus vivo. Waco. Mas encorajar outro, dia tras dia, tanto tempo por parte de aue. Agora aqui, me que cura chabo. Me que pensar que Jesus está estimado. Apesar de meu papel duro. Passou para Deus também sabe papel duro. Passou ele não está duro. Pero Deus é um Deus de amor. Passou ele trabalha com liberdade para buscar. E ao tarde, a botar com escolha. Me pergunta tá. Porque escolhe para Deus. Ele está estimado. Equilibrado. For demanda inimigo. Cabe numa. Mas encorajar outro dia tras dia, tanto tempo por parte de aue ainda, para nenhum de vós não guardo endureci, dor de engano de picar. Não guardo endureci. É engano de picar. Já não é engano de picar. Então o Deus te ama. Com um amor tierno. Deus te ama com um amor, porque ele estima sua não. Vira uma não é bisa um coisa. Me também está sentindo duro. Ora me papo é duro. Me está sentindo doele. Ora me tenho papo com um ser humano, mesmo coisas comigo. Como também está um pecador arrependido. Pero meu irmão, me está um instrumento de Deus. E para Deus usar-me, eu tenho que papo assim com você. Outra maneira, Deus não papo. Então, a Deus também ama o Yunan. Vai com Deus te ama, não? Jesus me está chamando, Senhor. Como te ama, não? Juan 10, 14, até 16. Tende bom. A mim é bom guardador. A mim é bom guardador. E me conhecer esse não que tá dimi. E conhecer isso não que te dizer. E esse não que tá dimi, conhecer. Esse não que te dizer conhecer. Mes coisas que tata conhecer-me. Mes coisas que tata conhecer-me. E a mim conhecer E tata. a mim conhecer tata. E me tá dando me pida para e E me tá dando me pida para me carnena. E me tem outro carnena com nota de E ecurar. tem outro carnena tem igreja católica, tem igreja metodista, tem igreja pentecostal. Me tá papiando com um pastor pentecostal. Tá cubo me tá papiando. Me tá papiando com um pastor metodista. Tá cubo me tá papiando. Tem um pastor, um pessoa de influência tabaco. Que o por trás, que está influenciando não. Pero o botem que vira com não. Botem que vira junto com não. Botem um ama de casa. Ou botem eu não que tenho vai por trás. Com Deus te ama nós. Não também me mestre 13. Não também me se 13.
E não lo tende mi voz. não lo tende mi voz, E não lo vira tou. e não lo vira tau Guardador. e guardador. Deus tem outro carnena que nota de curar aqui. Pero para meio de mensagem de prome angel, não também Deus lo trece na sua cura. Tu não que sali fora de Babilônia, Deus lo permite não de vira, de Deus para meio de bautismo. Deus quer fazer algo de minha vida. Revelação 18:4. E me atende outro voz fora de cielo tabisa. Checa Deus mesmo, que tabisa? Sali for de não. mi pueblo. Sali. Para não participar dentro do pecado. Para não participar da adoração de amiga da picar. Só tá sábado que me cielo. E que mais? E para não receber de sua plaga não. E para não receber de sua plaga não. Então vai terminar. Nós somos 1 hora e meia. Não? Me devo despensa. Pero para mim esse trabalho do Senhor, Deus está morando na quarentena. Para não ter nada assim, para você escutar. Llama. Para primeira app. Você tem que entregar a vida no Senhor. Você tem que ouvir aí. Tá profita da igreja não que eu estou mesmo. Pero a vezes Senhor mostrava que toda a igreja não está confusão. Te merece. Amante Jesus. A tarde. Vou eu não também vou delante. Na primeiro lugar, Senhor, que pediu para mim mesmo. Perdonar-me por qualquer pensamento que está contra a vontade. Limpar-me de toda minha injustiça. E a verdade, Senhor, me que pedi, Senhor, põe o ángel não rondou de mim e rondou de meu lugar para proteger-me. Me saco o inimigo não está contente. Em que para não dizer a verdade não aqui. Pero me saco a boca de Deus. Jesus está mais poderoso. Vou não perder nenhuma peleia. E a peleia aqui também. Eu não vou perder. Danke por você para mim. Para mim, para minha família não também. Proteger, Senhor. Proteger. Mesmo para minha preciso, Senhor, não também. Proteger, Senhor. Põe um ângulo de muita não aqui para nós. Se tu viaja, o inimigo para nós, está buscando família, não. Proteger para mim, Senhor. Põe um ângulo de não, Senhor. E me pedimos, Senhor, para cada um que escuta, quebra o coração de pedra e põe o coração de carne. E que não próprio aceitável como um único salvador personal. Queda com não, Senhor. Não duna não sossego. Lá o Espírito Santo que derriba não. Te hora com não entregar não coração não. Danke de escuta. Queda conosco agora. De uma maneira especial. E vai nos delante dessa semana que nos pede calma. Quita todo obstáculo. E traz-nos back amanhã à tarde. E proteja cada um de nós que estuda. E traz-nos back amanhã à tarde. Para nós seguir a palavra santa. Então, nosso rogamento, pedimento, de doce e poderoso nome de vos santo eu, Cristo Jesus. Amém. Amém. Que bom Deus abençoe-nos. Até amanhã, que Deus quer. Deus abençoe grandemente.